Olha, tome bastante cuidado quando você estiver trabalhando com porcentagem, uma concentração em porcentagem do tipo massa dissoluto por volume de uma solução, tá certo? Por quê? Esse volume aqui, ó, que vai aparecer, pressupõe que você fez uma conversão, ou seja, antes você tinha uma concentração do tipo massa por massa, e agora você converteu para uma concentração do tipo massa por volume. Ocorre que essa conversão é feita a partir da densidade. E isso vai ter sérias implicações, porque veja só, antes, as concentrações massa por massa, nós utilizávamos as mesmas unidades, em cima e embaixo. Aqui você vai ter uma diferença importante, porque ao aplicar a densidade para transformar a massa de uma solução em volume de uma solução, olha o que acontece. Normalmente, a densidade é expressa em gramas de um determinado material, nesse caso é uma mistura, uma solução, para 1 ml desse material. Nesse caso, uma mistura ou uma solução. O importante é isso aqui, ó. A unidade de cima de massa não é correspondente aqui, ó, ao volume, ou seja, você não tem uma situação de gramas, por exemplo, por litro, você tem gramas por mililitro. O que eu quero dizer? A unidade que você vai adotar de massa para a massa, lembre-se que para o volume, essa unidade não será correspondente, ela será o que, vamos dizer assim, 1000 vezes menor para o volume em relação ao que você escolheu em cima. Tipo assim, ó, na parte de cima eu escolhi trabalhar com grama. Ok. Lá no volume você vai colocar por 100 ml, tá vendo? Não é correspondente, é sempre 1000 vezes menor. Ok? Então, se você está utilizando grama na parte de cima, beleza. Lembre-se na parte de baixo de colocar o volume, no caso por 100, já que é porcentagem, por 100, só que nessa situação, um valor em volume, né, uma unidade para o volume que seja 1000 vezes menor. Se em cima você está trabalhando com quilo, ok. Lembre-se que embaixo não pode ser quilolitro. Tem que ser por alguma coisa em quilo por 100 litros. Tá certo? Essa conversão, ela acaba tendo uma implicação, portanto, importante na hora de você trabalhar com a porcentagem do tipo massa por volume. Vamos ver um exemplo? Aqui está novamente o exemplo do colírio, que já havíamos falado na primeira aula aqui de fração percentual. Esse colírio indica 0,5% de carmelose sódica, e essa porcentagem não está informando aqui na embalagem, mas na bula informa que essa porcentagem é do tipo massa de soluto, no caso a carmelose sódica, por volume de solução, no caso o próprio volume do colírio. Nesse medicamento, portanto, eu tenho uma concentração de 0,5% do tipo massa por volume. Isso aqui, ó, a notação não vai mudar. 0,5% é a mesma coisa que 0,5 por 100. Só que na parte de cima eu vou trabalhar com uma massa e na parte de baixo eu vou trabalhar com um volume. Outra coisa importante, a unidade de massa que você escolher em cima, embaixo você tem que colocar uma unidade de volume que seja correspondente a 1000 vezes menor àquela que você está trabalhando em cima. Logo, se eu escolher aqui, por exemplo, 0,5 grama, tá, desse soluto aí no colírio, eu vou ter que adotar um volume de 100 ml de colírio. Beleza? Se eu quiser trabalhar com quilograma em cima, não tem problema, ó. Venho aqui, eu quero trabalhar com quilograma de soluto, embaixo eu estarei analisando o equivalente a 100 litros de colírio, tá certo? A unidade que você pegar para a massa, lembre-se de embaixo pegar uma que seja 1000 vezes menor ao que seria a correspondente que você está trabalhando para a massa, beleza?
Vamos aqui a esse exemplo. Ó. Qual a massa de carmelose sódica contida em 1 ml de colírio, cuja concentração para esse soluto é de 0,5%, do tipo massa por volume? Pois bem, separamos logo a pergunta, tá? Então ele quer saber qual é a massa de carmelose sódica contida em 1 ml desse colírio que tem a concentração de 0,5%, massa por volume. Sempre criar esse hábito, tá ok? De localizar a pergunta. E no caso das questões de soluções, vamos separar aqui o que é que eu tenho de informações sobre concentrações. Porque é a partir da concentração que eu vou para a nova realidade que o texto me propõe. Então aqui eu tenho uma concentração que é igual a 0,5%. Em cima é uma quantidade em massa, embaixo uma quantidade em volume. Pois bem, qual é a nova realidade que o texto está me propondo? Qual é a situação que o texto me propõe? Ele quer saber qual é a quantidade desse soluto em relação a apenas 1 ml desse colírio. Pois bem, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui essa nova realidade que ele quer que eu analise. No caso, apenas 1 ml de colírio. Veja bem, se aqui é uma quantidade em volume, para facilitar a minha vida, já que ele está trabalhando com ml aqui, eu vou colocar na mesma unidade. Então, esse volume aqui, eu vou colocar em ml. Beleza? O que eu não posso esquecer aqui é o seguinte, a massa para uma concentração do tipo massa por volume, ela sempre vai ser 1000 vezes maior do que a que eu escolhi aqui em cima, proporcionalmente, né? Ou seja, se aqui eu estou trabalhando com mililitro, aqui não vai ser miligrama, aqui vai ser grama, tá bom? Então, cuidado com isso, beleza? Nas concentrações do tipo massa por volume, a quantidade que você tiver em cima para a massa, proporcionalmente aqui embaixo, a unidade de volume vai ser não a correspondente, mas o que seria 1000 vezes menor, tá bom? Então, se aqui é grama, aqui fica como mililitro. De boa? Então, coloquei aqui, tá? Nas mesmas unidades. Essa massa aqui que eu quero descobrir corresponde a X. Agora, se é o mesmo colírio, a concentração é igual e, portanto, fica aqui essa regrinha de 3. Resolvendo essa conta, eu tenho o seguinte, 100 vezes X, 100x, igual a 0,5 vezes 1, ou seja, 0,5. X, portanto, vai ser igual a 0,5 dividido por 100, que é igual a 0,005 grama de carmelose sódica. Então, essa é a quantidade de carmelose sódica que eu tenho em 1 ml. E aí, tranquilidade com essa parte de concentrações com porcentagem? Fica aí, que a gente agora vai trabalhar com ppm e ppb. Eu espero ter te ajudado.